seguir. Olá, pessoal. Bem-vindos todos vocês que estão acompanhando o RH Summit 2021. Eu sou Beto Sintra, fundador da Diverse, e hoje eu vou receber aqui a Laura Matar, que é gerente de Diversidade, Inclusão e Cidadania Corporativa no escritório Matos Filho, um dos maiores escritórios de advocacia do Brasil, e que vai contar para a gente um pouco de como tem sido esse processo de implementação do programa de Diversidade e Inclusão, os principais desafios, quais são as principais políticas que eles têm lá, e como isso se desenvolve dentro de um mercado conservador como o mercado jurídico. Laura, tudo bom? Oi, Beto, tudo bem, e você? Tudo jóia. Prazer te receber aqui, super viu? Obrigada. Obrigada pelo convite, viu? Prazer. Laura, conta pra gente como que é hoje esse programa de diversidade e inclusão do Matos Filho, como ele começou, quais são as principais premissas, quais são as políticas que vocês têm hoje dentro desse aspecto, como que isso hoje funciona dentro do escritório. Legal. O nosso programa, Beto, ele começou faz 6 anos, em 2015, começou uma primeira iniciativa do grupo de sócias mulheres do escritório, que foram convidadas para pensar sobre esse tema da equidade de gênero no mercado corporativo, né, no caso jurídico, pelo sócio-diretor que tinha acabado de assumir na época, o José Eduardo. E muito inspirado pelos escritórios internacionais, né, americanos, londrinos, ingleses, né, elas começaram um trabalho de pensar como o ambiente do Matos Filho para o desenvolvimento de talentos femininos. E de lá para cá, né, de 2015 para agora, a gente tem um programa super bem estruturado, com 5 pilares, 6 grupos de afinidade, com uma série de iniciativas interessantes que eu vou te contar. O que eu acho que, olhando em retrospectiva, o que eu acho que fez com que esse programa fosse, de fato, bem-sucedido, né? Então, como premissas, a gente entende que foi muito relevante o engajamento da liderança, e pensando num escritório de advocacia, a gente está falando de um conjunto de sócios, né? E no nosso caso específico, a gente tinha um apoio muito grande do sócio-diretor, que era o Zé, e de um dos sócios fundadores, que é o Quiroga, que é quem hoje assumiu como sócio-diretor. Então, esse engajamento ele acontece tanto no nível pessoal quanto no nível institucional. E isso é super importante porque isso permite que o programa de diversidade e inclusão tenha equipe, orçamento, faça as mudanças que precisam ser feitas, né? Eu vejo muito que o programa de diversidade e inclusão ele é uma mudança cultural, né, uma mudança na cultura organizacional da empresa e que tem que ser feito isso top-down, não tem outra forma, né, de você fazer uma mudança tão importante. Então, essa é a primeira premissa. A segunda, a gente faz um trabalho bastante voltado para um equilíbrio entre quem tem o lugar de fala e quem vive as experiências de discriminação, de vulnerabilidade, né, vamos dizer, e aqueles que são os aliados. Então, a gente não tem um ambiente ali que seja um ambiente de militância, efetivamente, né, de você apontar o dedo e falar você é o opressor, ou, enfim, a gente acaba criando um equilíbrio que parte de uma ideia de que o problema do sexismo, o problema da homofobia, LGBTfobia e racismo é um problema de todos nós, né? Não é um problema só de quem sofre isso, das vítimas. Então, isso é bem legal de trabalhar com esses dois grupos e ver como a gente vai ganhando novos aliados ao longo do tempo, enfim. A terceira premissa que a gente adotou é uma premissa de trabalhar com o conceito de equidade, não só com o conceito de igualdade. Por que isso é importante? Porque a equidade vai garantir que a gente tenha
que a gente trate desigualmente os desiguais. Ou seja, que a gente tenha políticas específicas para grupos que precisam de uma atenção específica. Então, nesse caso, a gente tem, por exemplo, uma ação afirmativa para jovens negros, que é um processo seletivo exclusivamente para jovens negros e negras, da Faculdade de Direito, primeiro e segundo ano, enfim, programa todo desenvolvido para atender eventuais gaps que esses jovens. Então, tem sido bem legal de ver como é possível você preencher esse gap, né? A segunda política é uma política de liberdade religiosa. Então, aqueles profissionais que têm uma religião e que têm que, para cumprir os seus rituais religiosos, precisam estar ausentes, eles podem estar ausentes se eles combinarem antes. Também é uma política que atende à necessidade específica dos profissionais religiosos. E o terceiro é uma política de parentalidade, que olha para a mãe e para os pais, para as mães e pais do escritório, né? Trabalhar só com a igualdade não atende o que esses grupos específicos precisam. Então, acho que a gente tem avançado bastante com esse conceito. E, por fim, a gente olha para as interseccionalidades, né? Então, eu sempre digo que, quando eu cheguei no escritório, alguns anos atrás, a gente já tinha o programa de mulheres e o de LGBT, e a gente falava, corriqueiramente a gente ouvia, não, a questão das mulheres aqui no escritório já está resolvida, né? A gente vê como as mulheres vêm avançando e ocupando posições de liderança, no caso, elas vinham chegando cada vez mais à sociedade. Mas aí, quando a gente fala isso, é importante a gente pensar assim, mas quem são essas mulheres, né? De um modo geral, elas são todas mulheres brancas e heterossexuais. Então, assim, de que mulheres que a gente está falando? É importante a gente olhar para as interseccionalidades, porque as pessoas não são únicas, né? Assim, não é um grupo, um bloco único, homogêneo. Então, a gente tem olhado bastante para a questão da interseccionalidade, tem promovido eventos com base na interseccionalidade, para chamar atenção sobre essas discriminações que se sobrepõem, e tem sido bem legal também. Então, dito isso, né, essas premissas todas, uma vez cumpridas, a gente hoje estrutura o programa em 5 pilares: equidade de gênero, direitos LGBTQIAP+, equidade racial, direito das pessoas com deficiência e liberdade religiosa. E qual que é o objetivo desse programa, né? O que a gente quer com ele? Um escritório de advocacia é um prestador de serviço e seu maior ativo são as pessoas. Então, a gente olha para esse programa como sendo uma forma da gente atrair, desenvolver e reter talentos do mercado, né, os melhores talentos, e de modo que a gente tenha uma longevidade, né, uma sustentabilidade do negócio no longo prazo. Se a gente seleciona o talento que a gente acaba perdendo talentos e comprometendo, né, a entrega dos serviços jurídicos de excelência que a gente tem buscado oferecer. Então, assim, Beto, eu acho que o mercado jurídico ele é conservador, né, ele é um mercado tradicional, mas hoje eu vejo como os grandes escritórios, como o Matos Filho, são grandes empresas, né? Assim, hoje tem 1.500 profissionais trabalhando. Então, tem uma inovação ali constante, né? Tem um se reinventar constante, e acho que o programa de diversidade e inclusão, ele atende a uma demanda da sociedade, né? Assim, por justiça social, por direitos humanos, etc. E também atende a uma demanda do mercado em 2 perspectivas. Uma, os clientes vêm demandando serem atendidos por diversos, e também a gente tem resultados melhores. Então, equipes diversas
são mais produtivas, mais eficientes, resolvem problemas complexos mais rápido, inovam mais. Então, assim, é uma win-win situation inevitável, assim, né? Assim, fazer um programa de diversidade e inclusão num escritório de advocacia como o nosso tem sido uma experiência desafiadora, sem dúvida, mas muitos benefícios. Então, acho que eu diria que esse tem sido o nosso processo como um todo. Não, legal. E você falou dos 5 pilares principais que vocês trabalham hoje em dia aí, né? Como que foi a construção desses grupos de afinidade, assim, a definição deles? Foi um acontecendo de cada vez? Foi tudo de uma vez só? Vocês fizeram um censo, um mapeamento e aí descobriram quais eram os grupos que vocês iriam trabalhar? Como foi esse processo? Então, começou com o grupo de mulheres, né, por um grupinho de sócias pensando o ambiente de trabalho do ponto de vista de oportunidades para as mulheres e etc. E depois foi curioso que, sei lá, um ano, um grupo de advogados LGBT se reuniu e apresentou para a liderança do escritório a proposta de ter um grupo que trabalhasse essa temática, né, a inclusão LGBT no mercado jurídico. E aí, Beto, eu acho que é um desenrolar bastante orgânico, assim, eu diria, porque você trabalha com um grupo grande, né, 50% da população são mulheres. No nosso escritório hoje, a gente tem 58% dos profissionais mulheres, de uma forma bem top-down. Depois a gente tem o grupo LGBT vindo bottom-up, então o grupo de jovens advogados que procura liderança, e aí a gente é quase inevitável você trabalhar a temática racial, né? 56% da população é negra, e o escritório é tão branco, fica muito, é um imperativo mesmo. Então, a gente, num segundo momento, acho que em 2018, a gente estabeleceu quais eram os pilares e a gente foi lançando os grupos de afinidade um a um, né? Então, esses 2 primeiros já estavam constituídos quando eu cheguei. A gente fez o lançamento do SOMA, que é o nosso grupo de equidade racial, em junho de 2018. Depois a gente lançou, no final de 2018, o grupo de pessoas com deficiência. Então, a gente olhou com mais atenção para esses profissionais que compõem a cota, onde eles estavam situados, etc. E depois a gente já tinha definido pela liderança que a gente ia trabalhar com liberdade religiosa, e a gente lançou liberdade religiosa, acho que em julho de 19. Aí, quando foi um pouquinho antes do início da pandemia, no começo de 2020, a gente entendeu que a temática da maternidade dominava demais o grupo de mulheres, né? Então, a gente falava sobre diversos temas de liderança, networking, etc., e acabava o tempo todo chegando na questão da idade como um desafio ou um obstáculo para a carreira da mulher, mas, na verdade, o escritório é um escritório jovem, tem uma média de idade de 28 anos, as mulheres não têm filhos ainda, várias não querem ter, né? Sem falar no fato de que a gente trabalhar a temática da maternidade só num grupo de mulheres restringe essa conversa a um ator muito importante, que é o pai, né, que é o homem. Então, a gente optou por dividir o grupo de mulheres em 2 grupos. Então, o pilar de equidade de gênero, ele tem um grupo que é o For Women, que é o grupo que existe desde 2015, a carreira da mulher, e para temáticas da mulher outras. Então, a gente já falou sobre violência contra a mulher, a gente já falou sobre participação política das mulheres, enfim, vários outros temas que dizem respeito às mulheres, né? E um outro grupo, que é o Em Família, que olha para a parentalidade e busca promover essa corresponsabilidade do pai no cuidado com as crianças pequenas. Então, a gente tira de um espaço só de mulheres e passa para um espaço
e junto com todos os outros temas, e passa para um espaço conjunto com os homens de parentalidade. Então, foi esse o percurso que a gente fez com os grupos de afinidade. É muito legal ver que é realmente um processo orgânico mesmo, né, como você falou. Vocês tinham identificado aí a questão do grupo das mulheres e entenderam que precisava de uma mudança nisso, de um ajuste, né? É importante, é legal falar isso, porque as pessoas acham que uma vez que você monta os grupos, isso fica engessado. E na verdade não, é um processo que ele vai se construindo de dentro para fora, né? Então é importante observar. E você falou do engajamento das lideranças, né, hoje no processo. A gente entende que hoje diversidade e inclusão deixou de ser um assunto só do RH, que é fundamental que essas lideranças se engajem nas iniciativas, e isso acaba fazendo com que diversos setores do escritório participem desse processo. Quais são as áreas hoje que estão envolvidas dentro do programa de diversidade e inclusão do Matos Filho? Olha, Beto, eu acho que hoje a temática de diversidade e inclusão ela é cada vez mais uma temática transversal no escritório, né? Então, ela permeia todas as áreas, eu diria, né? Ouso dizer que todas as áreas. Então, assim, primeiro a gente tem uma série de treinamentos que a gente oferece para todo o escritório. Então, treinamento de combate a vieses inconscientes e treinamento de não assédio são 2 treinamentos que 100% dos profissionais fazem, né? Da recepcionista, do copeiro, ao sócio e à sócia. Depois, eu acho que quando a gente olha para a temática, por exemplo, de acessibilidade, né, para os PCDs, a gente envolve muito o time de tecnologia da informação. Quando a gente fala de sensibilização, a gente envolve muito o time de comunicação e marketing, né? Hoje, a gente vê o quanto o Matos Filho se tornou referência pela quantidade de benchmarks que a gente faz, e isso a gente está o tempo inteiro reportando para o marketing, por exemplo, né, para ter esse alinhamento com as ações com os clientes. Eu acho que, de fato, a temática que você vê os sócios falando, né, ela está na boca de todo mundo, você vê os advogados indicando a gente para falar com a área jurídica né, na empresa em que eles estão atendendo. Eu acho que realmente é um tema que chegou para ficar, né, e de modo bastante permeável na organização, assim, capilarizou. Realmente não é, claro, é uma temática bastante relevante para o RH, mas não só, né, como você disse. Então, eu diria que vai de A a Z, assim, todo mundo. A gente tem, por exemplo, um profissional com síndrome de Down na Copa, né? Ele é um garçom que está com a gente há alguns anos. E aí você tem um formador dele que acompanha. Então, você vai vendo como muda a cara do escritório como um todo e o engajamento do sócio ao garçom que está fazendo a mentoria ali do jovem com síndrome de Down, né? Então, tem sido bastante interessante ver treinamento de Libras para quem trabalha com profissionais surdos, para quem está na recepção, porque às vezes você tem um cliente, segurança do trabalho para atender aos profissionais com deficiência. Então, realmente está bastante presente nas mais do escritório. Não, legal. E você fala dos advogados chamarem vocês para irem falar nas empresas, né? Eu acho que isso já é um super reconhecimento do mercado, do trabalho que vocês estão fazendo. Mas fora isso, como vocês costumam monitorar e medir o desempenho desse programa de diversidade e inclusão? Então, Beto, assim, acho que essa é uma ótima pergunta. A questão da avaliação do programa é super relevante, como você monitora e que tipo de indicadores a gente usa para fazer esse monitoramento. Eu preciso dizer que ainda não é super bem resolvida essa questão, mas basicamente o que a gente faz no escritório é, a partir de um censo da diversidade, que vai olhar para a demografia desses profissionais, a gente consegue identificar onde eles estão, né, em que grupos faltam, como que foi o processo de promoção desses profissionais,
Então, você tem uma fotografia ali de um momento específico com esse censo. E depois você segue, ao longo do tempo, monitorando uma série de dados, né? Tanto dados do processo, quanto dados efetivamente do escritório. Quando eu digo dados de processo, por exemplo, quantos negros participaram do processo seletivo, quantos que foram para a segunda fase e quantos foram efetivamente contratados, né? Quando eu falo de dados ao longo do tempo, que são efetivamente do escritório, eu estou me referindo à pirâmide do escritório. Então, hoje a gente sabe o quanto o jurídico é feminizado, né? Mais da metade das pessoas que se formam em direito são mulheres. Então, a gente tem, na base da pirâmide do Matos Filho, mais mulher, né? A gente contrata 70% de 30% de homens, quando, mais ou menos, quando eles saem da faculdade, né? No programa de estágio, dentro da faculdade. E daí, ao longo desse pipeline, a gente perde uns tantos, né, femininos. E aí a gente chega lá no topo, a gente tem hoje 37% de sócias e 63% de sócios. Tende a aumentar, né? Mas essa é uma informação importante, porque isso faz com que eu consiga identificar, por exemplo, que a gente tem um problema de retenção de talentos femininos, né? Ou então eu consigo olhar para essa fotografia e dizer, estão ainda majoritariamente na base da pirâmide técnica. Por quê? Porque a gente tem um programa, né, eu tenho uma justificativa, a gente tem um programa de contratação de jovens negros como estagiários. Agora, é importante eu saber que eu preciso rechear esse pipeline de advogados com mais advogados negros, né? Porque eu quero que esses jovens vão construindo uma carreira, que eles vão chegar à sociedade, sei lá, em breve, vamos dizer. Eu acho que os dados, eles são muito importantes para orientar suas políticas, dizer para você se elas estão funcionando ou não, e permitem que você mude esse rumo, né? Então, são indicadores, mas mais do que indicadores, efetivamente, eles são um conjunto de dados que a gente está o tempo inteiro olhando, né? A cada 3 meses eu recebo todas as informações. Então, quem pediu desligamento, quem foi desligado, quem foi promovido no último ciclo, a gente tem as informações de gestão da performance, né? Então, assim, os talentos diversos, como que eles estão distribuídos entre os profissionais que estão abaixo das expectativas, dentro das expectativas e acima das expectativas. Essas informações dão muito caldo para a gente pensar o programa, as estratégias do programa e as ações que precisam ser feitas. E, claro, dessa forma vai nos dizendo se a gente está mais acertando ou mais errando, né? Porque lembrando que é uma jornada, não tem muito fim, né? Talvez o fim dessa jornada seja quando o escritório tenha a mesma composição das pessoas na sociedade brasileira. Então, a gente ainda está longe disso, né? Mas eu acho que fica aí esse desejo da gente ter uma meta, né, de chegar lá, e o percurso que a gente vai fazer, que não é isento de erros, mas até para aprendizado. No começo do nosso papo, você comentou que hoje os escritórios de direito são todos grandes empresas, né? Os grandes escritórios não deixam de ser grandes empresas. Então, existe uma preocupação natural com diversidade e inclusão. Mas como que funciona isso hoje dentro do mercado jurídico? Vocês trocam experiências, vocês conversam entre os escritórios? Vocês acham que o programa de vocês hoje causa um impacto no mercado jurídico como um todo? E tem outros escritórios se inspirando na trajetória de vocês? Como você enxerga isso? Olha, Beto, eu acho assim, acho que tem 2 frentes aí. Tem a troca que existe entre os escritórios full service, né, os grandes escritórios que atendem todas as áreas do direito, e tem sido bastante rica essa troca, em especial, por exemplo, na política pela equidade racial. Então, essa é uma iniciativa que o Quiroga chamou, né, convidou os sócios dos outros escritórios, depois de um evento que teve na GV, para pensar
a diversidade racial dos grandes escritórios. E aí esse grupo, e a gente tem feito sensibilização para os escritórios, trocado bastante experiência, né, fizemos um treinamento para os RHs dos escritórios sobre contratação, sobre avaliação de talentos negros, etc. Então, acho que nesse tempo, pelo menos da questão racial, os escritórios grandes têm trocado muito, e acho que tem sido uma troca legal, né, em que não há concorrência, porque acho que a questão do racismo na sociedade brasileira ela é tão forte, tão intensa, que não tem muito como... acho que os escritórios... Foi uma única iniciativa que eu vi os grandes escritórios todos reunidos, né, em torno de uma causa mesmo, porque o problema era muito semelhante entre todos eles, né, eram todos escritórios que tinham profissionais negros dentro das suas áreas administrativas e não nas suas áreas técnicas, e que precisavam fazer isso, de, né, uma maior inclusão e desenvolvimento e retenção de talentos negros. Agora, quando a gente fala de outros escritórios menores, né, essa semana mesmo eu falei num evento da OAB, a OAB de São Paulo está fazendo um mês de celebração do orgulho LGBT, e eu participei de uma mesa que, assim, basicamente o que estava assistindo era um público composto por escritórios menores, que estavam querendo ouvir dos grandes escritórios o que a gente faz, né, nos programas de diversidade e inclusão, quase como uma fonte de inspiração. Então, se a gente olha, por exemplo, para o mercado internacional, a gente vê como foram big law firms, né, os grandes escritórios que começaram essas iniciativas de diversidade e inclusão nos Estados Unidos e na Inglaterra, no Reino Unido, e depois os escritórios menores foram sendo influenciados. Então, acho que há uma troca grande, né? Acho que é legal ver como não tem concorrência nessa área, e que os escritórios podem cooperar, né? E influenciar o mercado jurídico como um todo. E por último, a gente sabe que a pandemia mudou todas as relações de trabalho, as relações humanas, as demandas, as necessidades, né? Isso teve um impacto enorme em tudo que diz respeito ao material humano das empresas, né? E como isso impactou no programa de diversidade e inclusão? Você sentiu algum impacto? Né? Como foi para vocês? Ai, Beto, assim, é inevitável, né? Eu acho que na pandemia, quando a pandemia começou, a gente falava que ela era democrática, né? Que ela atingia a todos de maneira igual, porque o vírus pode chegar em qualquer um. Mas com o desenrolar, né, da pandemia, com o passar do tempo, a gente viu como as populações vulneráveis são muito mais afetadas do que as populações privilegiadas, né? Não só pelas condições em que vivem, mas também pelo acesso ao serviço de saúde, né? O SUS é maravilhoso, mas ele foi, enfim, teve questões aí nos últimos tempos em termos de financiamento, então a gente sabe que para a população vulnerável é mais difícil. No ambiente de trabalho, né, então vulnerável aí que eu estou querendo dizer do ponto de vista socioeconômico, né, então, evidentemente, quando você traz isso para o ambiente de trabalho, no escritório, a gente vê como as primeiras coisas, né, o home office. Como que é o home office de alguns se comparado com os outros? Então, tem gente que tem condição de fazer um super escritório dentro de casa, tem um quarto separado para isso. Tem o outro que não consegue, que vai trabalhar na cozinha. E acho que tudo bem, né, não tem problema. Mas aí, qual que é o papel do escritório aí? Então, a gente está pensando no Matos Filho, a gente tem todo um programa que é de né, para a internet, para montar escritório, porque a gente sabe que algumas pessoas precisam mais do que outras. Do ponto de vista do programa de diversidade e inclusão, eu acho que a pandemia fragilizou, eu imagino, né? No Matos Filho, a gente teve durante um tempo uma suspensão dos nossos gastos,
do ano voltou, mas o que eu vejo em geral são programas que diminuíram, né? Diminuiu a equipe, diminuiu o orçamento, etc. Então, eu acho que a pandemia não foi boa para os programas de diversidade e inclusão. Acho que a pandemia acentuou as vulnerabilidades sociais e que isso se refletiu no ambiente de trabalho. As preocupações, as questões de saúde mental dos profissionais, isso tudo vem para dentro do ambiente de trabalho e com isso é inevitável, né, que tenha impacto na produtividade, etc. Então, a gente está bastante atento a isso lá no Matos Filho, né? A gente tem um programa de saúde mental super legal, que foi relançado durante a pandemia e reforçado, tem sido bastante usado, evidentemente, né? Eu acho que é um contexto mais difícil, e eu acho que os talentos diversos, aqueles que têm uma condição socioeconômica pior, ficam mais suscetíveis, né, aos efeitos da pandemia, né. Então, acho que a pandemia faz esse sentido também, né, além de todos os outros. Vamos esperar uma retomada agora quando as coisas se acalmarem, né? É importante só a gente não perder o empenho, na verdade, o esforço nesses programas que têm sido super reconhecidos e que, como você mesmo falou, traz resultados aí de produtividade, de relacionamentos, enfim. Queria te agradecer, parabenizar vocês lá do Matos Filhos pelas iniciativas e aí queria que você contasse pra gente, assim, se alguém quiser saber mais sobre os programas de vocês e tudo mais, como é que pode fazer? Gente, é um relatório social bianual, né? Então, a gente acabou de lançar o relatório em março de 2019 e 2020, que tem todo um compilado aí das iniciativas de diversidade e inclusão. A gente tem bastante coisa no nosso site e acho que vale seguir a gente nas redes sociais também, porque a gente publica bastante coisa nas redes sociais do escritório. E eu estou sempre à disposição também para conversar com quem tiver interesse e quiser saber mais sobre algum tema específico do que a gente falou, pode me procurar. É joia, Laura. Obrigado e até mais.